Olá, boa tarde. Boa tarde, Gi. Obrigada pela presença novamente. Boa tarde para quem está entrando. Boa tarde, pessoal. Que bom, todo mundo muito pontual. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho assim. Muito bom. Bom, gente, vamos começar a introduzir. Não sei se todos que estão aqui já estiveram nas outras lives. Então, eu sempre me apresento, né, para quem vai entrando. Eu sou a Karen Longo, sou nutricionista, trabalho na Escola Viver Presente. E nós temos esse mês de abril, essa programação de segunda, quarta, sexta, às 16 horas, termos um momento de presença com todos vocês, com diversos temas, e eu me encarrego do tema da alimentação, e nesse caso especificamente com as receitas culinárias. Oi, Mi! Beijo! Tô olhando aqui, o pessoal entrando. E nessa proposta, né, de todas as segundas-feiras, que são as lives com as receitas culinárias, é de compartilhar um pouco de algumas das receitas que nós fazemos na escola e também de tentar apresentar o quanto pode ser fácil e prazeroso essa dinâmica, né, de ir para a cozinha, de desenvolver algum prato, alguma preparação e de oferecer isso para a família. Oi, Miguel! Que gracinha! Miguel já fez receita nossa, será? Então, as duas segundas-feiras passadas, nós apresentamos duas receitas que nós fazemos, né, na escola para as crianças, que foram duas receitas bem fáceis, bem saborosas, o pessoal ficou muito contente. Então, nós desenvolvemos o pãozinho de batata doce e desenvolvemos um muffin integral de banana, né? E aí o pessoal fez e compartilhou com a gente, né? E todo mundo ficou muito contente de ver o quanto pode ser fácil e prazeroso ir para a cozinha, né? E preparar algo para a família. E nesse sentido, dando continuidade também, né, a essa filosofia e a essa vivência, né, com toda essa presença junto à alimentação, junto à família, é importante a gente começar a olhar para um assunto, né, que é importante da gente começar a reconhecer. Então, todos nós estamos em casa nesse mês de abril, né, nesse período, por uma necessidade de isolamento, né, por um cuidado, um autocuidado e um cuidado com todos que têm, principalmente o seu sistema imunológico um pouco mais vulnerável, não é mesmo? Então, por que a gente tá nessa fase, né, de recrutamento domiciliar? Tanto para proteger a nossa família, como principalmente para a gente não servir de veículo de contaminação para as pessoas que são mais vulneráveis imunologicamente. Tanto que existem os chamados grupos de risco, que são grupos considerados mais vulneráveis. E quando a gente fala de vulnerabilidade do sistema imunológico, então a gente tem que olhar para isso, né? Como que eu faço para fortalecer o sistema imunológico das crianças, né, mas também de toda a família, porque não dá para a gente viver em isolamento eternamente, né? É uma fase aguda de necessidade pontual, mas nós voltaremos ao nosso convívio, né? Independente de voltarmos com um pouco mais de intensidade ou com um pouco mais de cuidado, teremos convívio social e trocas com outras pessoas. Então nós teremos sim um enfrentamento, né, com uma possível contaminação, né? Seja com esse vírus que a gente está olhando, seja com outros vírus. Então, é importante a gente olhar para isso com seriedade, né? Até o mês de setembro, ainda temos uma vulnerabilidade importante e nós não poderemos ficar isolados durante todo esse tempo. Mas o que nos protege, muito mais do que o isolamento, né? É o nosso grande templo, né? Hoje nós estamos no nosso templo familiar, todo mundo está em casa com a sua família, né? Porém, o que nos protege mesmo é o nosso organismo, né? Então, o nosso grande protetor é o nosso sistema imunológico.
Como que a gente fortalece esse sistema imunológico sem muito pânico, né? Sem muita dificuldade? Existem vários fatores e hoje a gente vai olhar para o fator alimentação, né? E claro, de uma maneira bem leve, de uma maneira gostosa, saborosa, mas vamos olhar como que a gente pode fazer para garantir, né, que todas as nossas crianças tenham esse sistema imunológico sempre ativo, trabalhando a favor delas, né, nesse sentido de proteção mesmo. Eu vi que várias pessoas aqui entraram enquanto eu estava introduzindo o assunto. Oi, Lário, oi, Natu, né? Oi, Dri, oi, Calica. Kellen estava de ajudante ontem, hoje ela está aqui assistindo. Então vamos falar um pouquinho do sistema imunológico para as crianças, né? Como que a gente faz e como que a gente garante que as nossas crianças tenham um sistema imunológico forte. Eu gosto muito de chamar a atenção para algo que aparentemente parece simples. E é realmente simples, é tão simples que a gente nem olha e nem se atenta e nem cuida. Que é a saúde intestinal. Isso serve para crianças, serve para adultos, serve para idosos. Mas quando a gente fala de crianças é mais interessante. Por quê? Porque desde criança, né, desde bebezinho, que a gente leva lá no pediatra, a gente sempre tem aquela atenção se a criança está evacuando, não é? Então, se está evacuando, o intestino está funcionando bem, porque senão elas ficam com cólicas, né, e sofrem. E a gente só se preocupa por esse motivo, né? Para elas não terem cólica, não ficar com a barriguinha doendo, né, não ter aquela dificuldade, aquele trauma para evacuar. Só que a saúde intestinal ela é algo muito mais importante, mais precioso do que isso. Então, eu queria aqui compartilhar, né, com vocês que quando a gente olha para a saúde do intestino das nossas crianças, existem muitas bactérias intestinais que são os nossos grandes protetores. Essas bactérias, ao longo da vida, elas trabalham com muitas reações e liberam muitas enzimas, muitas substâncias, e é isso que fortalece o nosso sistema imunológico, que faz com que as nossas células imunológicas, né, de defesa trabalhem nos protegendo contra qualquer invasor. E aí, quando a gente fala que tem, então, bactérias boas no intestino, um dos cuidados é para a gente manter isso que a gente chama de flora intestinal, né? Então, claro que existem muitas propagandas já, né, dentro da indústria de alimentos, falando, né, dos alimentos que ajudam a manter a flora intestinal, mas na verdade a gente ajuda a manter a nossa flora intestinal quando a gente não agride ela, né, com alimentos que têm muitos produtos químicos, porque produto químico que não é inerente ao organismo, né, produto que exógeno que a gente coloca para dentro, já mata toda a nossa flora intestinal. Então, olhando para a alimentação das crianças, por isso que nós, nutricionistas, pegamos tanto no pé dos alimentos industrializados. Porque tudo aquilo que é industrializado, que vem numa caixinha, num pacotinho, e que dura muito tempo e que demora muito tempo para estragar, se ele não estraga, tem alguma coisa ali matando todos aqueles micro-organismos, né? E se está matando todos os micro-organismos dos alimentos, a ponto de deixá-los durando tanto tempo, vai também acabar com os micro-organismos bons, protetores da nossa flora intestinal e também das nossas crianças. Então esse é o primeiro ponto, né, para a gente tomar cuidado, e por isso que a gente fala de evitar, né, dar muito produto que vem na caixinha, que vem no pacotinho, que tem muita cor, né? Então os corantes também são produtos químicos muito prejudiciais, que eles também acabam com a flora. Então é algo muito simples, que às vezes a gente nem se atenta que isso tem relação com o sistema imunológico. Mas aquela criança que tem um contato muito frequente com produtos químicos, com alimentos industrializados, e aí entram todos os conservantes, os corantes, né? A adição de açúcar, elas têm uma flora intestinal menos saudável, independente dela evacuar ou não. Então elas têm o seu sistema de defesa mais vulnerável, certo? Então assim, já estão acontecendo muitas questões de hipersensibilidades, né? De crianças com hipersensibilidades a alguns alimentos, principalmente alimentos industrializados, e justamente para a gente começar a olhar para isso. Tá? Então assim, uma medida simples, mas de alerta, para a gente voltar mais a atenção para tudo aquilo que não vem no pacote, né? Então é aquele jargão da nutrição que a gente fala, descasque mais e desembale menos, né? Então quanto mais a gente descasca os alimentos, mais alimentos da natureza, né, da terra a gente está utilizando. Então esse é o primeiro ponto, tá? Saúde intestinal. Vamos para o segundo ponto. Então, Karen, eu vou diminuir o consumo de alimentos industrializados, até porque hoje em dia, graças a Deus, as pessoas já são muito conscientes, né, para a alimentação de crianças e já evitam dar tudo aquilo que tem corante, adição de açúcar, né, que tem conservante. Mas quais são os alimentos que eu posso dar para melhorar, né, o sistema imunológico? Bom,
Existem as crianças que comem de tudo, existem as crianças que têm um pouquinho de dificuldade para aceitar alimentos mais diferentes. Aí os pais se deparam com aquele pânico. Nossa, mas eu preciso dar alimento para o meu filho, eu preciso dar alimento natural e ele não aceita. Então, que alimento que eu posso dar? Bom, sendo natural, o que ele começar a aceitar, a gente já está na vantagem. As crianças, elas têm um sistema de lealdade muito grande com os pais. Então, as crianças, geralmente, elas comem aquilo que elas veem os pais comendo. Elas tendem a gostar daquilo que elas veem os pais apreciando. Então, é muito importante, se você quer dar vegetais para os seus filhos, que as refeições que vocês tiverem oportunidade de fazerem juntos, o vegetal esteja na família para todos e que eles vejam você consumindo, certo? Se você quer que as crianças comam frutas, é muito importante não ter a oferta de outros alimentos. É aquela hora que a criança já gastou mais energia, que dá aquela fome, senta do lado dela, pega uma fruta, descasca e começa a comer na frente dela. Aí você já aumenta, né, a chance dela gostar daquele alimento e dela consumir com mais vontade, dela aceitar mais. Assim, a gente já pode começar a selecionar os alimentos, então, que as crianças devem consumir para fortalecer o seu sistema imunológico. O sistema intestinal tá ok, né? Elas já estão começando a aceitar aquilo que vocês, com o tempo, claro, né, gente? Não é de hoje para amanhã, mas aquilo que vocês vão estimulando elas a comerem e o que, então, que vocês vão oferecer. Para o sistema imunológico, todo mundo conhece, né, a fama da vitamina C, certo? Então, a gente sabe, né, desde muito tempo que é muito importante a gente ingerir vitamina C. E todo mundo fala, ingerir vitamina C para não ficar gripado, né? Porque protege contra a gripe, previne. Na verdade, o objetivo da vitamina C não é nem prevenir contra a gripe, mas é dela dar subsídio para o sistema imunológico, uma vez que fica gripado ou resfriado, atravessar esse processo sem evoluir para algo mais grave. Então, isso é muito importante, porque às vezes é comum as crianças se resfriarem com mais facilidade, ou até mesmo alguns adultos têm uma facilidade maior para gripar ou não. E a pessoa, mas não adianta, né? Eu consumo muito limão, que tem vitamina C. Então, o objetivo dela não é evitar a gripe, mas sim fortalecer o seu sistema imunológico para que ele consiga atravessar esse processo sem ter nenhuma complicação. Isso serve para gripe, serve para qualquer outra doença viral, bacteriana, quando a gente fala não só da vitamina C, mas de qualquer nutriente, porque o organismo forte não é aquele que não adoece, o organismo forte é aquele que se permite adoecer e atravessar o período de incubação, de desenvolvimento, né, da doença e se restabelecer. Então, onde que a gente encontra a famosa vitamina C? Todo mundo sabe que sim, nos cítricos, né? Então, eu tô aqui, né, com os limões e hoje a nossa receita nós vamos utilizar limões. E é muito interessante e as crianças gostam muito, né, de limão, dessa fruta. Na minha família, o limão é uma fruta muito especial, né? Porque a gente cresceu tomando suco de limão feito por pessoas, né, muito afetivas para nós. Então a gente associa isso, claro, né, com o limão, com a fruta. Então eu vou dizer que hoje a gente toma suco de limão sem adoçar, né? Inclusive as crianças, os bebês, porque todo mundo toma suco de limão. Ele é uma fruta que a gente acabou associando com a afetividade. Olha que interessante. A gente pode associar outras frutas, outros doces, inclusive, mas ele é uma fruta que é interessante a gente utilizar para suco. Aí tem aquelas crianças que têm, né, a educação de não tomar suco junto com as refeições, e eu apoio, né? A gente não tem que ficar insistindo para as crianças tomarem suco durante as refeições, não é isso. Mas existe aquele momento do refresco, sabe? Então, aquele meio da tarde, né? Aquele momento que às vezes, né, deu aquele calor, ou então depois que jantou, né, e dá aquela sede. Mas aí na época que não tá tanto calor, a gente faz um suco que não precisa ser tão gelado, mas a gente pode trabalhar com esses refrescos. Então a gente pode usar o limão sempre. Ele combina sozinho, ele combina misturado, e hoje a gente vai fazer um suco misturado, tá? Porque a gente vai ter a vitamina C do limão. Eu vou aproveitar para aqui chamar a atenção com relação à suplementação de vitamina C, porque eu sei que tem adultos que tomam, que às vezes gosta de dar para as crianças, né? E tem aquelas suplementações até efervescentes, muitas pessoas perguntam se é válido. Gente, a vitamina C isolada, sem nenhum outro nutriente, ela tem um efeito muito inferior do que a vitamina C ingerida através de um alimento. Porque quando a gente consome o limão para pegar a vitamina C, a gente não tem só a vitamina C. A gente tem o sumo, né? Os terpenos que encontram-se na casca dele. A gente tem outras substâncias que estão no bagaço, que acaba caindo um pouquinho no suco. Então, todo nutriente, ele age muito melhor no organismo, como a gente chama num sinergismo com os outros nutrientes do alimento.
Então, sempre o nutriente via alimentação vai atuar no organismo de uma forma muito mais potente, muito mais poderosa do que uma suplementação isolada de cápsula. Existem os trabalhos, né, as condutas que trabalham com suplementação para a gente resolver alguns casos mais agudos, mas quando a gente fala de uma alimentação, fortalecimento duradouro, a longo prazo, é via alimento. Tudo bem? Viu, Gi? Então, aproveita e dá um suquinho de limão também. E aí hoje a gente vai fazer um suco de limão, só que a gente vai fazer um suco de limão mais forte, mais protetor e até mais lúdico, porque vai ser uma limonada colorida, né? Então, hoje a gente vai fazer o nosso suco de limão com a beterraba. E é muito interessante, porque a primeira receita a gente fez com um pãozinho de batata doce, que é um tubérculo, né, debaixo da terra. Depois a gente fez o muffin de banana, que é uma fruta, e hoje a gente vai misturar os dois, o tubérculo e a fruta. E olha só como combina bem. A beterraba, pela coloração dela, tem uma cortadinha aqui, né? Essa cor bonita dela. Ela lembra muito saúde do quê? Do sangue. Então as pessoas associam muito a beterraba a um tratamento, a uma prevenção, né, contra o desenvolvimento da anemia. E faz sentido, né? Ela tem essa coloração linda, né, que lembra um sangue forte, né? Porque ela tem muito ferro. Porém, assim como a beterraba, qualquer alimento vegetal que contém ferro, para que esse ferro seja bem absorvido no nosso organismo, bem utilizado, é muito importante que ele esteja na presença de vitamina C. Que olha só onde que a gente tem. Então a gente vai combinar o ferro da beterraba e a vitamina C que está no limão em um refresco que vai ter uma coloração muito linda, né? Essa coloração linda da beterraba e todo o potencial protetor da vitamina C do limão, certo? Além da beterraba ter ferro, ela é precursora de uma substância que auxilia muito no processo de dilatação dos nossos vasos, né, da nossa circulação. Isso é muito bom, porque toda vez que a gente tem uma dilatação dos nossos vasos, a gente tem uma melhora da nossa circulação, a gente tem um melhor transporte de todos os nutrientes para todas as nossas células. Isso nos dá também mais energia. Então é muito interessante para quem gosta de fazer atividade física consumir um suco com beterraba. Ela vai dilatar, né, os vasos, vai melhorar a circulação e essa atividade física ela vai ser feita com menos dificuldade ou com mais facilidade, tá bom? Então fica a dica de beterraba, suco de beterraba, pré-atividade física para todo mundo e para as crianças junto com limão para fortalecer, né, aproveitar a melhor absorção do ferro, que é um dos nutrientes chaves também para fortalecer o sistema imunológico. Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Será que a gente já pode ir para a receita? Alguma dúvida do que a gente falou? Ai, a Bru ama limão. Ai, Bru, então essa foi especialmente para você, né? Semana passada a gente fez uma receita com banana, que a Bruna ainda está aprendendo a gostar. E já que ela ama o limão, então hoje foi para você. Kellen também ama limão, gente. A minha irmã, que é minha ajudante da semana passada, ela ama limão. Ela consome limão todos os dias. Ok. Vou guardar suco para Kellen, vou guardar para você sim, Kellen. Vamos lá fazer então? Só que é o seguinte, né? Semana passada eu tinha uma ajudante, na semana retrasada também tinha outra ajudante. E aí as minhas duas ajudantes, elas, né, estão cada uma numa atividade. Então hoje eu preciso de ajudante também. E aí não por acaso, né? Falei para vocês no começo que o limão é uma fruta muito afetiva para mim, para minha família. E eu fico até emocionada, olha, porque a gente recebia muito suco de limão quando a gente era criança, então eu vou convidar também um ajudante muito especial, tá bom? Para fazer essa receita, porque ele é o rei dos sucos na nossa família. Pode vir, meu ajudante. Pode vir. Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Sou ajudante mecânico, científico nada, tá? Vou colaborar à medida do possível, tá bom? Gente, vocês estão percebendo alguma semelhança? Não é mera coincidência, tá bom? Ó, então ele vai fazer o suco que ele sempre fez pra gente, pode fazer. Eu vou falando aqui pra vocês. Ó, deixa eu só tirar a tampa, ó. É 1 litro de água pra esse suco, vou virar aqui pra vocês poderem visualizar. Então vai 1 litrinho de água.
Tá geladinha já essa água. Ó, tá todo mundo emocionado com a sua ajuda, ajudante? Legal. Suco de 2 limões espremidos. 2 limões. Dá mais ou menos 2 xicrinhas de café, né? Mas espreme 2 limões e vai na fé. E aí, é justamente essa porção de beterraba que eu mostrei pra vocês, ó. Se a beterraba for grandona, é 1/4. Se for muito pequenininha, metade. Ela picadinha, a gente vai bater. Aí a gente vai bater antes de adoçar. Podemos ligar. A gente bate bem e aí a gente vai coar, só para ficar de mais fácil aceitação para as crianças. Então a gente coa, a gente já vai coar direto ali na jarra que a gente estava usando, ó, com a água, que a gente vai usar esse mesmo suco para adoçar no final. Se a gente adoça depois de ter coado, fica mais fácil de impregnar o sabor doce. Né? Se a gente adoça antes de coar, às vezes fica um pouco, né, do doce ali na fibra que foi coada. Então é melhor a gente aproveitar o suco já depois de coado. Aí a gente vai devolver no liquidificador, né, para adoçar. Olha a cor que linda! Lembra um sangue forte, protegido, olha só. E aí 2 colheres de sopa de mel, né? 2 colheres bem fartas, ó. O meu pai, ele sempre adoça a olho e a gente adora porque ele acerta sempre. Mas para quem não tem nenhuma ideia de como adoçar, para 1 litro de água, 2 colheres de sopa de mel é suficiente, tá bom? Pode bater. E aí já eu falo pra vocês. Prontinho. Pode até colocar direto no copo. Certo? E aí, gente, como que a gente recebia esse suco? A gente recebia esse suco e um beijo. Beijo. Pronto, ficou muito mais nutritivo, não ficou? Obrigada, papai. Vamos continuar aqui a nossa conversa. Pera aí. Ai, ai. Ó, a cor que ficou, que coisa mais linda. Kelly, vou falar pra ele seu comentário, viu? Kelly falou, papai se acha. Ele se acha, ele é o rei dos sucos aqui em casa. E eu não sei se o horário permite, né? Mas tudo começou quando a gente era muito pequena. Ele chegava do trabalho, né? Depois de sei lá quantas horas exaustivas de plantão. E aí ele perguntava para as babás se a gente tinha feito cocô. E aí quando a gente ouvia que a babá falava que não, a gente já sabia que ia aparecer alguma mistura mágica, mirabolante. E ele chegava, né? Falando que era a fórmula mágica para a gente fazer cocô. Desde cedo já cuidando da nossa saúde intestinal, né? Então, sou muito grata por isso. E hoje ele continua cuidando de gripe, resfriado, mal-olhado, né? Então, eu tô querendo falar isso para vocês porque isso também é um ingrediente muito importante, né? Para esse suco e para esse fortalecimento imunológico. Então, as crianças que têm a oportunidade de consumir e de receber preparações feitas por qualquer ente querido da família, claro que isso tem um significado muito mais precioso, né? Para o seu fortalecimento imunológico, para o seu fortalecimento emocional, que vai gerar um fortalecimento imunológico. Então, não é à toa que a gente está nesse período, né, de ficar em casa, de ficar mais tempo com a família e de dar mais atenção, né, para as receitas e para esse fazer, né? Eu também estou emocionada, Natu. E para esse fazer, né, de refeições e de preparações, né? Eu acho que é um momento de todo mundo, e pais, avós, tios, irmãos, olharem para aquilo que a gente pode fazer pela nossa família, né?
Então, quem não tem filhos pode fazer pelos pais, pode fazer pelos irmãos, pode fazer pelos tios, pelos avós, com quem mora, não é? Então, é o momento da gente fortalecer também o nosso sistema imunológico, né? Com esses atos de carinho, com esses atos de amor, né? E com esses atos que agregam tanto. Então, assim, o potencial nutricional, ele existe, ele é real, né? Ele não vem sozinho nunca. Inclusive, nós temos muita gratidão na escola, porque as crianças recebem todas as suas refeições feitas com muito amor, né? Por uma funcionária que preza muito a alimentação também, a Márcia, né? Nossa querida cozinheira. Tudo que ela faz é muito saboroso e ela coloca todo o sentimento dela, né? Em cada preparação. Então, em casa também é importante que seja assim, né? Que se a criança passa o dia inteiro fora, quando ela chegar em casa, mesmo que ela já tenha jantado, às vezes na casa da avó, então às vezes é o momento dos pais fazerem um suco para ela, né? Ou então antes de sair de casa, né? Para não ficar sempre no mamar, né? Cortar uma frutinha e dar para a criança e ela vai comendo no carro, enfim, né? Vamos começar a explorar esse lado da alimentação, esse lado mais afetivo, que ele é muito importante, tá bom? Eu fiquei muito emocionada também. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se surgiu alguma dúvida enquanto a gente estava fazendo, né? Porque daí eu vou tirando com vocês, né? Meus ajudantes são muito especiais, né, Lari? São muito especiais. Todo mundo achando lindo. Ai, gente, mas é verdade. Olha, a Bruna lembrou a avó dela, que fazia muito. É muito gostoso, né, Bruna? Quando a gente lembra, né? Dos avós que cozinhavam pra gente, né? Do que os pais, as mães. Olha, a Michele falando que o pai dela também é o rei do suco. O Diogo já tinha comentado comigo que ele ama fazer suco de limão pra família inteira. Não coloquei a casca, viu, Gi? Eu mostrei aqui esse quarto dela com a casca, né? Porque eu vou aproveitar essa beterraba ainda, né? Então só para ela não ficar muito exposta. Mas para fazer a gente coloca sem a casca, tá bom? Kellen falando aqui que meu pai se acha. Ele se acha mesmo. Ele é o nosso mago. Olha, a Carol faz suco de limão com inhame. Que legal, Carol. Vou falar uma coisa sobre o inhame já, tá bom? Nutrição para o corpo, para a alma. A gente tem que fazer um viver presente para os adultos, não é? É isso mesmo. Muito integral essa nutrição. Com relação a Gi já está fazendo. É assim que eu gosto, hein? Com relação ao inhame, ele seria uma das opções de alimento para nossa live da semana que vem, né? Mas eu já vou falar aqui o seguinte, né, para não perder a oportunidade. Algumas pessoas gostam de bater inhame no suco, porque o inhame sim fortalece bastante o sistema imunológico, além de muitos outros benefícios que ele tem pra gente. Porém, é muito interessante a gente, quando for usar o inhame cru, deixar ele de molho na água antes pelo menos 8 horas, tá? Porque daí a gente libera dele um pouquinho de cianeto que tem. Que consumido uma vez ou outra não tem nenhum problema, mas tem gente que usa com uma certa frequência. E usando com uma certa frequência pode ser um pouquinho tóxico para as nossas mitocôndrias, que são responsáveis pelo nosso sistema de energia. Então, para usar o inhame com frequência, eu aconselho mais cozido. Mesmo no suco fica muito saboroso, fica aquele suco cremoso, além de outras receitas que dá pra gente fazer com ele, tá? Mas às vezes o pessoal quer usar ele cru, então é só deixar de molho 8 horas, descasca bem, pica, deixa ali na água de molho 8 horas, joga essa água fora, dá uma lavadinha e aí pode usar ele cru pra bater, tá bom? A Lari tá falando aqui, quando o suco tem mais de um ingrediente, pode coar por cada verdura, fruta ou legume ter o período de digestão no corpo. É verdade? Ai, Lari, na verdade, se a gente for pensar, até faz sentido. Mas quando a gente vai almoçar, a gente consome verduras e legumes, né, diferentes e todos eles têm que ser digeridos ali, naquela hora da refeição, né? Mas não é tanto por essa questão, é muito mais pela questão da aceitação. Porém, a fibra, ela é interessante, né? Para quem aceita tomar o suco com as fibrinhas, bora, vamos tomar, tá bom? Essa sugestão do coar é só porque facilita a aceitação. Às vezes a criança ainda não tá muito acostumada com a consistência do legume batido, que fica, né, aqueles fiapinhos, aquelas fibrinhas, enfim, tá bom? A Carol já cozinha um pouco, é isso. E aí, gente, eu tô falando da beterraba, mas eu não resisti, né? Porque fica uma cor muito linda.
Eu queria mostrar uma outra cor pra vocês, que dá pra gente fazer no suco de limão, né? É porque muita gente já pediu pra mim. Tá vendo que esse rosa, ele fica um rosa mais choque, assim? A beterraba é interessante, mas esse rosa choque, ele é demais, né? E aí a gente faz limonada cor de rosa, assim, ó, lá na escola pras crianças. E aí o pessoal quer saber como que a gente faz, né? Pra aquela limonada ficar num cor de rosa tão bonito. Então eu trouxe só pra mostrar pra vocês, pra não perder a oportunidade. Olha só. Que coisa mais linda. Olha que cor mais linda. Isso também fortalece o sistema imunológico. Olha, dá até pra fazer assim. Lindo, não é? É a pitaia cor de rosa, tá? Então, 1/4 dessa pitaia para 1 litro de suco fica um rosa lindíssimo, parece roxo, tá? Então, só para não perder a dica, para muita gente que já perguntou como que faz para fazer aquela limonada cor de rosa, muito linda. E a gente usa, né, nos nossos piqueniques lá na escola, as crianças adoram. E eu fico morrendo de saudade, só de lembrar tudo que a gente faz lá na escola e do período de convívio, enfim. Mas aí a gente quer compartilhar para ver se a gente volta um pouco, né, naquele período tão gostoso. Certo, gente? Eu acho que a gente já utilizou bastante do nosso tempo de hoje. Eu tô sem controle do relógio. Sinto muito se eu tiver me estendido demais, viu? Nossa, a Gi já fez. Olha que sucesso. A gente vai conversando, ela já vai fazendo. Ficou maravilhoso. Que bom. Ai, que bom. Fico muito contente, viu? E aí, então, nós vamos encerrando por aqui, tá bom? Semana que vem temos mais live. Vamos abordar mais um pouquinho do sistema imunológico com mais uma receita revolucionária. Certo? Eu tô aqui com algumas ideias e eu espero que vocês retornem, tá? E que todos estejamos juntos e que possamos cada vez mais estar presente na alimentação das nossas crianças e de todos os nossos entes, todos os nossos familiares, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até semana que vem.